Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, estamos iniciando um novo ciclo na dinâmica ao qual nós estamos definindo a nossa EBD. E hoje vamos iniciar os dois livros dos reis, Primeira e Segunda Reis. Assim como ocorreu nos livros de Samuel e vai também ocorrer no livro de Crônicas, Reis, Samuel e Crônicas formam originalmente um só sefer, rolo, livro, isto é, uma só obra literária, que na tradição hebraica é simplesmente chamada Reis. A divisão dessa obra, queridos, em dois livros, foi introduzida pelos tradutores da Septuaginta, que é a mais antiga tradução grega do Antigo Testamento. Princípio adotado mais tarde também na Vulgata Latina e na maioria das versões atuais, inclusive usando a mesma divisão dos textos em capítulos e versículos. Em 1448, a divisão em duas seções também surgiu nas cópias manuscritas hebraicas e a divisão foi mantida nas edições posteriores do texto hebraico. Queridos, o propósito do livro não é somente registrar a história dos reis, mas demonstrar que o sucesso de qualquer rei de uma nação inteira depende da maneira de sua fidelidade à Torá, que conhecemos como lei de Deus. E o fracasso espiritual resultou em quedas sucessivas e, por fim, cativeiro. E aí nós vamos traçar para vocês nessa introdução algumas características de cada livro. Porque veja bem, no livro de Primeira Reis, nós temos duas seções. A primeira seção fala de um rei com coração dividido. Esse período, ele tem uma duração de cerca de 40 anos. E o segundo período, ou o segundo contexto do livro, é um reino dividido, que leva um tempo de cerca de 190 anos. Então, todo o registro que nós vamos estudar no livro de Primeira Reis tem um período de 130 anos. Interessante observar, queridos, que na questão da primeira parte do livro de Primeira Reis, quando o alvo é um rei com o coração dividido, nós temos três subdivisões, que é, primeiro, a convocação de Salomão, um trono da parte de Deus. A segunda parte, a construção de Salomão, um templo para Deus. E no terceiro momento, o compromisso de Salomão e seu afastamento de Deus. Nós vemos aqui tempo de sucesso e glória e um rei que é Salomão. E onde ocorreu tudo isso? Em Jerusalém. Na segunda divisão do livro de Primeira Reis, nós temos um reino dividido, onde nós vemos três momentos importantes, que primeiro
é a guerra civil em Israel. Segundo, a batalha de Acabe contra Elias. E a terceira fase, a batalha de Acabe contra a Síria. O que nós temos como temas é tempo de lutas e declínio, onde nós vemos, na primeira fase, guerra civil em Israel, vários reis e, posteriormente, um profeta chamado Elias. Onde ocorreu tudo isso? No Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. Esse período foi de cerca de 90 anos. Já o livro de 2 Reis, porque essa é uma introdução bem abrangente, nós temos o livro dividido em 2 seções. A primeira, uma nação dividida, e a segunda, o reino sobrevivente. Na primeira seção, uma nação dividida, o tempo e a época é de cerca de 130 anos. Na segunda seção, o reino dividido, o reino sobrevivente, na verdade, nós temos cerca de 155 anos. Agora, o que nós vamos estudar na primeira sessão de 2 Reis? O sucessor de Elias, Eliseu, sob Acasias Jorão, também o ministério de Eliseu e a destruição de Acabe, como também a destruição de Israel. Todo esse período nós temos como tema um profeta e 10 reis de Israel e os 8 reis de Judá. Temos também a contagem regressiva para Israel. E onde ocorre isso? Tudo isso em Israel e Judá. Na segunda sessão, encontraremos o reino sobrevivente, ao qual encontraremos o papel de Ezequias e também a ruína de Judá. Temas dessa segunda sessão: um reino, Judá em perigo. E onde ocorre tudo isso? Em Judá. E o tempo, cerca de 155 anos. O que observamos nessas 2 introduções dos 2 livros de Reis é que temos 2 livros concisos, bem dinâmicos e que nos ajudará a caminharmos juntos na dinâmica ao qual a nossa igreja definiu para estarmos juntos estudando sequenciadamente todos os livros da Bíblia, os seus 66 livros, e trazendo uma perspectiva dinâmica. É como se nós estivéssemos estudando a Bíblia numa perspectiva, como é que eu posso definir para você? Uma perspectiva abrangente. E isso nós vamos ver no decorrer dessas 13 lições. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a não termos interrupções, para que possamos juntos trilharmos esse caminho maravilhoso de estarmos juntos estudando a Santa Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.